do livro de Apocalipse, nos propusemos a trabalhar no mês de junho e julho, falando sobre todos os acontecimentos previstos no livro. Há uma abordagem aqui que, por vez, pode ser chamada como centro do livro, e o versículo base é este de Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Por isso, esse versículo deu a base de sustentação do nosso tema, que é justamente esse: Apocalipse, o que viste, o que é e o que há de vir. Se fôssemos dividir o livro de Apocalipse dentro desse enfoque, desse versículo, nós dividiríamos em 3 partes: o que é, ou o que viste, o que é e o que há de vir. E vocês podem perceber aí, nós podemos dividir no capítulo 1, que nós já estudamos na semana passada, falando sobre o Rei do Reino. Hoje nós vamos trabalhar capítulos 2 e 3, que é o povo do reino. O capítulo 4 e 5, nós vamos olhar para o trono do reino e o que acontece ao redor do trono, e até uma tarefa para vocês, se puderem ler para a semana que vem, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós vamos estudar juntos aqui. Dei uma tarefa na semana passada, que era para ler capítulo 2 e 3. Então, é interessante que você faça isso para se situar nesse tempo que vamos passar aqui estudando essa porção das Escrituras. João está na ilha de Patmos, vimos assim na semana passada, e ele tem uma revelação do Senhor, e ele escreve 7 cartas ditadas pelo próprio Deus. São essas as igrejas, e alguém já disse que possivelmente tinha um caráter de encaminhar quase que numa mesma direção, no sentido de entrega de cartas. Foram escritas então a carta à igreja de Éfeso, à igreja de Pérgamo, de Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos uma repetição proposital no livro que trabalha a ideia de quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós vamos interpretar o livro de Apocalipse, na semana que vem eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe, nós podemos pensar de 3 formas básicas: uma interpretação histórica, uma interpretação tipológica e uma interpretação profética. Na interpretação histórica, esses 2 capítulos que vamos estudar hoje, 2 e 3, eles entendem que aquilo aconteceu realmente nessas igrejas aí e pronto. Na interpretação tipológica, eles entendem que as 7 igrejas aí de Apocalipse representam 7 condições espirituais que podem existir simultaneamente em qualquer época. Esse comportamento dessas 7 igrejas. E uma interpretação profética ou historicista, que eles chamam, as 7 igrejas representam 7 períodos sucessivos da história cristã. Então, no início da história, a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos conhecer um pouquinho dessas igrejas. Nós pedimos para alguns representantes interpretarem como eram essas igrejas, e eles vão fazer o desfecho também de como ficou historicamente essas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e eu queria que vocês ouvissem agora a igreja de Éfeso. Vivo na principal cidade da Ásia Menor, um importante centro comercial e religioso. Sou uma igreja trabalhadora, perseverante e zelosa pela verdade. Testei falsos mestres, resisti ao erro e permaneci firme mesmo em meio às dificuldades. Porém, enquanto defendia a ortodoxia, eu deixei esfriar aquilo que deveria alimentar todas as minhas obras: o amor por Cristo. Cristo me chama a lembrar de onde caí, reconhecer minha condição, me arrepender e voltar às primeiras obras. Não basta fazer as coisas certas, preciso fazê-las movidas por amor ao Senhor. O chamado não é apenas para recuperar sentimentos do passado, mas para restaurar a comunhão que sustenta a verdadeira vida cristã. Assim como o porto da minha cidade foi lentamente perdendo sua importância pelo assoreamento, também posso perder meu testemunho espiritual se eu insistir em servir
sem amar, trabalhar sem devoção e reservar a forma sem cultivar a essência, meu candeeiro será removido. Mas se eu vencer, experimentarei aquilo que foi perdido desde o Éden. Plena comunhão com Deus, comerei da árvore da vida e desfrutarei eternamente da presença do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam a igreja de Esmirna. Vivo em uma cidade rica, bela e profundamente leal ao Império Romano. Contudo, sou perseguida, difamada e frequentemente marginalizada por causa da minha fé. Aos olhos do mundo, sou considerada pobre, mas Cristo me declara rica. Vivo em uma cidade. Cristo não me chama para fugir do sofrimento. Ao contrário, Ele me convida a permanecer fiel em meio a Ele. Minha segurança, ela não reside na ausência de lutas, mas na presença daquele que venceu a morte. Sou chamado a permanecer firme, mesmo quando a fidelidade exige sacrifícios. Os dias difíceis não são apenas uma possibilidade distante. Tribulações, perseguições e provações são realidades que virão. A minha fé será testada e refinada como ouro no fogo. E é nesse processo que eu serei fortalecida. Sou a igreja que sofreu, mas que permaneceu fiel. Em uma cidade que premiava os seus cidadãos com coroas de honra, Cristo me promete uma coroa que é muito superior à coroa da vida. Mesmo que eu perca tudo nessa terra, jamais sofrerei o dano da segunda morte. Essa promessa é o meu consolo, é a minha esperança, pois eu sei que a fidelidade a Cristo traz recompensas eternas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam a igreja de Pérgamo. Habito na capital política da Ásia, uma cidade marcada pelo culto ao imperador, por grandes templos pagãos e por intensa pressão espiritual. Permaneci fiel mesmo quando Antipas entregou sua vida por Cristo. Quando comecei a tolerar ensinos e práticas, contudo comecei a tolerar ensinos e práticas que comprometem a verdade. Mas Cristo me chama a abandonar toda forma de acomodação espiritual. Não posso viver entre dois senhores, nem negociar a verdade para obter aceitação. Sou convocada a escolher a fidelidade integral ao Senhor, porque aquilo que hoje parece uma pequena concessão pode tornar-se uma grande corrupção amanhã. Se eu não me arrepender, enfrentarei a oposição daquele cuja palavra julga pensamentos, intenções e obras. Enquanto os banquetes pagãos oferecem prazer passageiro, Cristo promete o maná escondido. Receberei também uma pedra branca e um novo nome, símbolo de aceitação, da comunhão e da nova identidade que somente Ele pode conceder. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam a igreja de Tiatira. Minha cidade é conhecida por suas associações comerciais e corporações de ofício. Sou uma igreja marcada pelo amor, pela fé, pelo serviço e pela perseverança. Minhas últimas obras são maiores que as primeiras. Contudo, permiti que falsas influências encontrassem espaço em meu meio. Cristo me chama a discernir o amor verdadeiro. Cristo me chama a discernir que o amor verdadeiro não significa tolerar o pecado. Sou convocado a permanecer firme na verdade, exercendo graça sem abrir mão da santidade. O Senhor, que possui olhos como chama de fogo, vê aquilo que ninguém mais vê, e a sua disciplina alcança aquilo que escondemos dos homens. Se eu não me arrepender, experimentarei as consequências da minha tolerância ao erro. Se eu permanecer fiel até o fim, compartilharei da vitória do próprio Cristo. Receberei autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, símbolo da presença gloriosa do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam a igreja de Sardes. Minha cidade já foi uma das mais ricas e poderosas do mundo antigo.
Sua fortaleza parecia invencível, mas caiu por falta de vigilância. Eu também possuo uma reputação impressionante. Muitos acreditam que estou viva, mas Cristo revela uma realidade dolorosa. Estou espiritualmente adormecida. Cristo me chama a despertar enquanto ainda há tempo. Sou convocada a fortalecer o pouco que resta, voltar à palavra recebida e abandonar a confiança nas aparências. Uma vida construída apenas sobre reputação não resiste ao exame do Senhor. Se eu não vigiar, serei surpreendida. O mesmo descuido que derrubou a minha cidade poderá destruir o meu testemunho. Mas, se eu vencer, receberei vestes brancas, símbolo de pureza e vitória. Meu nome jamais será apagado do livro da vida e Cristo me confessará diante do Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouçam a igreja de Filadélfia. A minha cidade foi marcada por terremotos e instabilidade. Eu não sou uma igreja poderosa, não tenho influência, tenho pouca força e poucos recursos. Entretanto, permaneci fiel à palavra e não neguei o nome do meu Senhor. Cristo não exige de mim grandeza ou reconhecimento. Ele me chama simplesmente para ser fiel. Sou convocada a conservar aquilo que recebi e permanecer fiel até o fim. Porém, até mesmo os fiéis precisam perseverar. Eu não posso, de forma alguma, abandonar a vigilância e nem permitir que as dificuldades me afastem do Senhor. Em uma cidade onde as pessoas frequentemente precisavam abandonar as suas casas por causa da instabilidade, Deus me promete que, se for fiel, Ele me dá estabilidade eterna. Serei coluna no templo de Deus e jamais sairei dali. Se permanecer fiel, carregarei para sempre o nome do meu Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouçam a igreja de Laodiceia. Eu sou Laodiceia, a igreja autossuficiente. Minha igreja é rica, próspera e autossuficiente. Somos famosos por nossos bancos, pela produção de lã negra e pela nossa escola de medicina. Depois de um terremoto, reconstruímos a cidade sem ajuda externa. Porém, espiritualmente, sou pobre, cega e nua. Acredito que não preciso de nada, mas não percebo minha verdadeira condição. Cristo me chama a abandonar a ilusão da autossuficiência. Sou convidada a buscar nele o ouro verdadeiro, as vestes verdadeiras e a visão verdadeira. Preciso reconhecer a minha necessidade antes de experimentar a sua graça. Minha cidade recebia água por aquedutos vindos de outras regiões. Quando chegava, ela era morna e desagradável. Assim me tornei diante de Deus, indiferente, acomodada e sem fervor espiritual. Se eu permanecer assim, enfrentarei a rejeição daquele que me chama. E mesmo após uma repreensão tão severa, Cristo continua batendo a porta. Se eu abrir o meu coração e vencer, desfrutarei da comunhão íntima com Ele e compartilharei da sua vitória, assentando-me com Ele em seu trono. Pai, nós queremos, conhecendo um pouco da história dessas igrejas agora, tirar algumas lições e algumas verdades que são ensinadas nesses 2 capítulos de Apocalipse 2 e capítulo 3 também. Que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema é este, o povo do reino. Nós estamos falando das igrejas. E interessante que são 7 igrejas, isto trazendo a nós a ideia de plenitude, de completude, porque o número 7 traz esse significado nas Escrituras. Nós vamos encontrar vários grupos de 7 no livro de Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 espíritos diante do trono, 7 trovões, 7 taças, 7 candeeiros, 7 estrelas. Examinando essas 7 igrejas, conforme foi declarado e o que eles compartilharam, não sei se você percebeu, cada foto ali representa um vestígio. Essas imagens das telas são os vestígios dessas igrejas. Portanto, olhando um pouquinho para o contexto bíblico, olhando para o contexto geográfico e olhando para o contexto histórico, nós temos algumas verdades que queremos resgatar
nesta noite. Primeira verdade, o povo do reino é conhecido por aquele que vê. O próprio texto diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. No campo da medicina, nós encontramos uma evolução muito grande tecnológica. Por exemplo, nós vemos que a medicina desenvolveu alguns aparelhos extraordinários. A tomografia vê estruturas, a ressonância vê tecidos e o PET scan vê até o comportamento e a atividade das células. Mas nenhum desses equipamentos consegue sondar o coração humano, as intenções, os pensamentos e as motivações. Somente Cristo, aquele que vê, que conhece, que sonda mente e coração e vê muito mais do que o exterior. O povo do reino é conhecido por aquele que vê, o Deus que vê. Na história de Abraão tem uma cena em que Agar, ela é expulsa pela sua senhora Sara, e ela está com seu filho distante, e ela clama ao Senhor, e de repente, no contexto bíblico de Gênesis, diz, ela encontra com o anjo do Senhor, então ela diz, o Senhor é um Deus que vê, é um Deus que está atento, um Deus que está vendo o sofrimento no Egito, porque ele diz, vi a aflição do meu povo. Esse é o Deus que vê, o Deus que vê além dos comportamentos. Mas é um Deus que está no meio do seu povo, porque para a igreja de Éfeso é dito aqui que ele anda no meio dos candeeiros, ele transita no meio da igreja, ele conhece os bastidores da igreja. Eu sei que as instituições religiosas às vezes são vistas de uma forma muito cética por conta de algumas coisas que acontecem nas suas entranhas e nos seus bastidores. Infelizmente, existem pecados, abusos e práticas incompatíveis com o evangelho que, porventura, ocorrem nos bastidores das instituições religiosas, envolvendo disputas de poder, envolvendo interesses pessoais e atitudes que ferem o testemunho cristão. Mas para o Senhor, que conhece e sonda os corações, nenhuma instituição que seja, especialmente a cristã, como ele diz aqui, para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, ele conhece de forma muito minuciosa, porque ele é conhecido por aquele que vê. Mas a segunda verdade é que o povo do reino, conforme estas cartas, possui virtudes a preservar, mas possui também fragilidades a corrigir. No meio corporativo, nós temos uma ferramenta muito importante para se fazer o planejamento estratégico. Planejamento estratégico as organizações utilizam para pensar no futuro, qual é a minha visão, qual é a minha missão, quais são os meus valores. E uma ferramenta utilizada é esta chamada FOFA. A palavra FOFA, F de fraquezas, e nós olhamos para o O de oportunidade, e F de forças, e A de ameaças. Então, as empresas fazem com essa ferramenta uma avaliação, um check-up interior para saber como é que estão as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Parece-me que Cristo fez um FOFA com as 7 igrejas do Apocalipse. Ele avaliou, ele examinou essas igrejas e detectou e diagnosticou a sua igreja. Nenhuma dessas 7 igrejas era perfeita. Todos possuíam virtudes a preservar, mas também fragilidades a corrigir. Éfeso, por exemplo. A virtude destacada na carta é que ela era perseverante, era uma igreja que buscava discernimento, era uma igreja que tinha uma fidelidade, uma constância doutrinária. Mas ela teve uma grave falha, uma fragilidade, ela abandonou o primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela tinha fidelidade em meio a um ambiente hostil, em meio à tribulação. E no texto, na carta, não tem nenhuma repreensão registrada à igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo é uma igreja que permaneceu fiel mesmo diante do ambiente de perseguição. A fragilidade dessa igreja é que ela tolerou os da doutrina de Balaão e os nicolaítas.
olhar para a história, você vai conseguir ver no Velho Testamento esse Balaão. E Balaão foi um personagem do livro de Números. Ele é símbolo de corrupção e compromisso com o mundo. E este Balaão, na história do Velho Testamento, induziu o povo de Deus à idolatria e à imoralidade. E em Apocalipse, ele representa aqueles que levam o povo de Deus a fazer concessões ao pecado e à idolatria. Portanto, esta igreja está cultivando esta pessoa ou esta presença de Balaão, a cidade de Pérgamo e a igreja de Pérgamo. Mas além de sustentar essa doutrina de Balaão, eles também sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas são símbolo também da tolerância ao erro doutrinário e moral. Não se tem muitas informações sobre quem eram esses nicolaítas, mas aparentemente demonstram acomodação ao paganismo, conivência com o pecado, permitindo práticas idólatras e imorais incompatíveis com o evangelho, tolerando erro e pecados. A igreja de Tiatira tinha a virtude do amor, a virtude da fé, a virtude do serviço e também da perseverança. Mas havia uma fragilidade. Dentro dessa igreja, eles toleravam Jezabel. Jezabel é a esposa do rei Acabe, e um rei muito malvado, e ela era de Sidom. Ela a si mesmo, diz o texto bíblico de Apocalipse, se declarava profetiza, e não somente ensina, mas ainda seduz dentro da igreja os servos do Senhor a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel é esse símbolo de falsa liderança espiritual. Ela se tornou símbolo aqui, dentro da igreja que estamos tratando, a igreja de Tiatira. Ela se tornou símbolo da idolatria, da corrupção espiritual e moralidade. Em Apocalipse não é um nome real de uma mulher, mas é uma referência simbólica dentro da igreja, alguém que ensinava dentro dos bastidores da escola dominical a imoralidade, a idolatria, promovendo sedução espiritual e moral dentro desta igreja. Igreja de Sardes, o texto realça aí no capítulo 3 que havia um remanescente fiel dentro dessa igreja. É muito interessante olhar para a história, que muitos se perdem na história, mas Deus em toda a história sempre vai conservar um remanescente perseverante, que não se dobra diante de Baal, que não assimila as coisas do mundo, mas que mantém a fé viva e verdadeira. Agora, a fragilidade da igreja de Sardes, ela tinha uma fama de estar viva, mas estava espiritualmente morta. E esta era uma grande fraqueza dessa igreja. A igreja de Filadélfia, ela guardou a palavra, não negou o nome de Cristo, mesmo quando confrontada. Agora, também não se registra nenhuma fragilidade, nenhuma repreensão registrada para esta igreja. Parabéns. A igreja de Laodiceia, nenhuma virtude é destacada na igreja de Laodiceia, conforme o texto bíblico. E a fragilidade é que esta igreja tinha uma mornidão espiritual, uma autossuficiência e cegueira espiritual. E olhando então para estas cartas, nós temos como que um espelho. A pergunta não é apenas como eram estas igrejas ou aquelas igrejas. A pergunta para nós hoje é como nós somos. Porque essas cartas funcionam como este espelho para nós vislumbrarmos a nós mesmos, as igrejas dos nossos dias e as igrejas dos tempos vindouros. Um fofa espiritual é bem-vindo, para que o Senhor possa perceber as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças que tem no meio do seu povo, na sua vida, na sua família, no seu coração. A terceira verdade, o povo do reino é conclamado a um posicionamento. Cristo não apenas dá o diagnóstico, mas ele exige uma resposta dessas 7 igrejas. Por exemplo, a igreja de Éfeso é dito: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, igreja, volta ao primeiro amor. A igreja de Esmirna se recomenda: não temas as coisas que você tem de sofrer, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Isto é, para esta igreja o Senhor diz: permaneça fiel, mesmo diante da perseguição. A igreja de Pérgamo, a ordem é: arrepende-te.
Esse tema é recorrente na Bíblia e é recorrente muito em Apocalipse. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Vocês precisam romper com a acomodação e com a tolerância ao erro propagados pelos nicolaítas e também pelos da doutrina de Balaão. Eles têm que ser banidos do meio de vocês. À igreja de Tiatira é dada a seguinte admoestação: tão somente conserveis o que tendes até que eu venha. Permaneçam fiéis, sejam firmes na verdade, no amor, na fé, na santidade. Rejeite os falsos ensinos de Jezabel, que seduz, e também as coisas de Satanás que rondeiam e está dentro desta igreja. À igreja de Sardes são dadas algumas advertências e ordens imperativas. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A ordem é: igreja de Sardes, desperta do sono espiritual, fortalece o que ainda resta e retorna à fidelidade ao Evangelho, antes que a morte espiritual se aproxime e complete nesta igreja. A igreja de Filadélfia, a ordem é: advertência divina, conserva o que tens, guarde, preserve, permaneça fiel àquilo que você já possui, não abandones a fé e o teu testemunho, guarda aquilo que recebeste do Senhor até o fim. E a igreja de Laodiceia, a conclamação e orientação é esta: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você veja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor conclama esta igreja a comprar ouro refinado, que é a verdadeira riqueza espiritual e não ouro deste mundo, a vestir-se sempre de vestiduras brancas, que significa a justiça, a santidade e a pureza, a colocar o colírio para que você tenha discernimento espiritual e zelo, arrependimento, para que também experimentem mudança de vida e Jesus entrando nesta casa para desfrutar da comunhão com Ele. Quarta verdade: o povo do reino recebe advertências e promessas, e as advertências referem-se ao que acontecerá se a igreja continuar no erro. Em todas as cartas nós vamos encontrar advertências e promessas. As advertências também apontam para as consequências da desobediência. Quando alguém desobedece, nunca ele sofre sozinho, todas as pessoas que estão ao seu redor sofrem. Por exemplo, se um homem, o chefe da casa, o marido erra, toda a sua família sofre com ele, e assim é sucessivamente. Agora, as promessas indicam que a igreja receberá, se perseverar fielmente, bênçãos do Senhor. As promessas indicam recompensas que Deus dá àqueles que são fiéis. Vejamos algumas advertências. As advertências revelam que o Senhor ama. Aquele que ama, disciplina. Muitas pessoas têm dificuldade com a disciplina, mesmo no meio cristão. Se Deus colocou autoridade, enquanto você está tomando as suas decisões, fazendo o que você quer, e o dia que essas autoridades chamam a atenção de alguma coisa, você hesita. E nós precisamos entender que aquele que é amado, ele também pode e deve ser advertido. A igreja de Éfeso teve o esfriamento espiritual que poderia levar à perda do testemunho. E essa foi a advertência à igreja de Éfeso: abandonaste o teu primeiro amor, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Vai apagar a luz dentro dessa igreja. E você perde, ainda que a tolerância ao pecado atrai o juízo do Senhor, não permita que os ensinos e a doutrina de Balaão e dos nicolaítas entre sorrateiramente no meio de vocês. Da mesma forma como a igreja de Tiatira, não seja tolerante com Isabel. O Senhor é muito firme e chama e repreende. Esta é a advertência. A igreja de Sardes, fica sabendo, a acomodação dessa igreja vai induzir vocês e conduzir vocês ao juízo. Por isso que a palavra é: o teu nome de que vives estás morto. Tens o nome de que vives e está morto. Se não vigiares, eu virei como ladrão, de forma repentina.
e pegarei você de surpresa. Laodiceia, não tenha dúvidas, a mornidão espiritual e a autossuficiência de vocês provocam a reprovação do Senhor. Mas antes do juízo, Deus sempre oferece arrependimento. Antes da disciplina, Ele propõe restauração mediante arrependimento. Porém, as cartas não terminam com advertências, elas terminam com promessas. E aqui, se você ler todos esses capítulos 2 e 3, vocês vão encontrar as seguintes promessas. Ao vencedor é prometido o direito de participar da árvore da vida. Ao vencedor é prometido a coroa da vida. E a palavra aqui não é a coroa real de um rei, mas era uma coroa de vitória dada aos vencedores, porque no mundo greco-romano, uma coroa feita de folhas de louro, de oliveira e pinheiro, colocada sobre a cabeça do atleta que venceu o jogo olímpico, dos generais triunfantes e de alguém notável que era homenageado. A coroa prometida significa recompensa pela fidelidade, a coroa significa vida eterna e livramento do juiz eterno. Ao vencedor também darei o maná escondido, o maná que sustentou o povo no deserto durante 40 anos. E esta ideia de maná escondido dado a nós simboliza que o sustento espiritual que precisamos vem do pão da vida, que é Jesus. Mas darei aos vencedores uma pedrinha branca. Também no mundo romano, as pedras brancas eram também utilizadas como símbolo de inocência em julgamentos. Também símbolo de vitória em competições e até como ingresso para banquetes especiais. A pedrinha branca simboliza a aceitação e a aprovação de Cristo. E o novo nome escrito nessa pedrinha representa a você uma nova identidade que você tem, um novo relacionamento com Deus. As vestiduras brancas serão dadas também aos vencedores, simbolizam a pureza, a santidade, a vitória e a justiça recebida de Cristo. A segurança do livro da vida, porque diz que o seu nome estará escrito no livro da vida, representa que os que pertencem a Deus têm a salvação garantida e o seu nome será escrito no livro da vida. Também darei o acesso à Nova Jerusalém, vinde benditos do meu Pai, ao reino eterno. Você tem o direito, por causa de Jesus Cristo, de morar na cidade santa. Você também, que é vencedor, tem e usufrui da comunhão com Cristo. Por isso que ele disse, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e vou me banquetear com esta pessoa. A imagem da ceia fala de amizade, de acolhimento e também de comunhão. É muito importante resgatar a mesa. Dar-lhe-ei também a estrela da manhã. É interessante aqui porque nós recebemos muitas coisas do Senhor Jesus, mas o vencedor recebe o próprio Senhor Jesus, porque o texto diz, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E Jesus, em Apocalipse 22:16, nos fala que ele é a brilhante estrela da manhã. Também, a semelhança do que Jesus falou em Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E agora, ele diz, aqui em Apocalipse, eu confessarei o nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. De quem? Os vencedores. Enfim, o Senhor promete para essas igrejas, de forma diversificada, proteção, permanência e pertencimento. Enquanto que as advertências revelam a seriedade da desobediência, as promessas revelam a grandeza do amor, da graça e da fidelidade de Deus. E a quinta e última verdade, o povo do reino é chamado a ouvir o Espírito. Em todas as 7 cartas, você vai encontrar esta frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos dizer juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta repetição é proposital. E se ele diz às 7 igrejas, e imaginando numa interpretação futura, historicista, vocês vão entender que as igrejas de todas as épocas precisam estar antenadas à voz do Espírito. Ouvir é mais do que escutar. A ideia de ouvir é prestar atenção, é a ideia de acolher e de obedecer. Assim é esta ideia
desse verbo usado aqui. Não é apenas receber informação, ouvir aqui é responder à voz de Deus, é estar atento ao que Deus está falando. E para ouvir, eu queria destacar pelo menos 3 coisas. Para ouvir a voz do Espírito, você precisa ter sensibilidade. A acuidade auditiva do seu coração para perceber o que o Espírito Santo está dizendo e o que ele está direcionando. E o Senhor usa a palavra para falar o seu coração. Mas o Senhor também usa os seus servos, os pregadores, os profetas que são levantados para proclamar a sua palavra. Há uma canção que diz: fala comigo, fala Senhor, eu preciso descobrir o caminho. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Ouvir a voz do Espírito precisa ter sensibilidade. Mas uma segunda coisa que é necessária para ouvir a voz do Espírito é a humildade. Humildade para reconhecer os erros que o Espírito Santo testificará no seu coração. Humildade para aceitar a disciplina e a correção. Humildade para voltar atrás e corrigir aquilo que está errado. Antes de corrigir os outros, e essa canção que declaramos aqui fala da hipocrisia e da trave do olho, nós precisamos, antes de corrigir as demais pessoas, ouvir o que o Espírito diz a nós. Quais são os erros do meu coração? Então, as cartas não foram escritas para avaliarmos outras igrejas, elas foram escritas para que você examine a você mesmo, para que você examine a sua própria igreja. Ouvir a voz do Espírito é preciso ter sensibilidade, humildade, mas também disponibilidade, que é uma intencionalidade em acatar, em obedecer a orientação do Senhor. É tomar um posicionamento. Deus tem me inquietado esses dias o coração, pensando na igreja dele e as pessoas com as quais nós convivemos aqui, sempre recebendo essas pessoas à porta. Há muitas pessoas que frequentam já há algum tempo esse lugar, mas nunca tomou um posicionamento. E ouça a voz do Espírito, você precisa tomar o tento. Você precisa assumir a sua responsabilidade diante do Senhor. Então deixa o Espírito Santo falar o seu coração, arrependa-se. Porque o Espírito continua falando à igreja. As cartas foram escritas há quase 2000 anos atrás, mas a voz do Espírito continua atual. E os desafios mudam, mas a necessidade de ouvir permanece. E a saúde espiritual da igreja depende, está intrinsecamente relacionada com a sua capacidade de ouvir a voz do Espírito, escutar e aplicar. Igrejas fortes precisam ouvir, igrejas fracas precisam ouvir, igrejas perseguidas precisam ouvir, igrejas acomodadas precisam ouvir. Todos nós precisamos ouvir. Como foi o desfecho da história de cada igreja? Vamos ouvir o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eu fui uma das mais importantes igrejas da Ásia. Recebi o ministério de Paulo, de Timóteo e, segundo a tradição, também de João. Combati os falsos mestres e perseverei a verdade. Mas o Senhor me advertiu: abandonaste o teu primeiro amor. Os séculos passaram, meu porto foi assoreado, meu comércio desapareceu e minha cidade entrou em decadência. Hoje, minhas ruínas repousam próximas de Selçuk, na Turquia. O grande centro cristão que um dia foi, desapareceu. Restam pequenas comunidades cristãs na região. Aprendi que uma igreja pode perseverar a ortodoxia e ainda perder o fervor do amor de Cristo. Como foi o desfecho da igreja de Esmirna? Eu era pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus. Sofri tribulações, perseguições e também martírios. Entre os meus filhos esteve Policarpo, que preferiu a morte a negar ao Senhor. Hoje sou Izmir, uma das maiores cidades da Turquia. Das 7 cidades, eu fui a que manteve por mais tempo uma expressiva presença cristã. Ainda existem comunidades cristãs em minha região. E eu aprendi que a fidelidade em meio ao sofrimento produz frutos que atravessam gerações. Qual foi o desfecho histórico da igreja de Pérgamo? Eu permaneci firme durante a perseguição. Não neguei a fé em Cristo, mas comecei a tolerar doutrinas perigosas e fiz concessões ao mundo. A minha cidade foi famosa por seus templos
sua biblioteca e sua cultura. Hoje sou Bérgama, na Turquia. Meus altares tornaram-se ruínas visitadas por turistas. O testemunho cristão continua presente, mas apenas de forma reduzida. Aprendi que a igreja precisa vigiar não apenas contra os ataques de fora, mas também contra a corrupção que nasce dentro dela. E o que se sucedeu à igreja de Tiatira? Eu cresci em amor, fé, serviço e perseverança. Minhas últimas obras eram maiores que as primeiras. Porém, eu tolerei Jezabel e permiti que o erro encontrasse espaço entre mim. Hoje a cidade é conhecida como Aksar. Pouco resta da memória daquela igreja que recebeu a carta de Cristo. O cristianismo ainda existe na Turquia, mas tornou-se uma pequena minoria. Eu aprendi que crescimento e atividade não substituem santidade e fidelidade. O que restou da história da igreja de Sardes? Eu tinha fama de estar viva, mas estava morta. Minha cidade havia sido uma das mais ricas do mundo, símbolo de prosperidade e segurança. Hoje minhas ruínas encontram-se próximas à vila de Sardes. A glória que um dia possuí desapareceu. O testemunho cristão tornou-se extremamente pequeno na região. Aprendi que reputação, tradição e aparência não são substitutos para uma verdadeira vida espiritual. O que aconteceu e qual o desfecho histórico da igreja de Filadélfia? Eu tinha pouca força, não possuía prestígio das grandes cidades e nem a influência das grandes igrejas. Eu apenas permaneci fiel à palavra. Hoje sou conhecida como a Lazehir na Turquia. Por séculos permaneci inabalável como uma das últimas fortalezas cristãs da Ásia Menor, enquanto muitas outras cidades já haviam sucumbido. Ainda hoje existem comunidades cristãs na minha região e eu aprendi que Deus honra aqueles que perseveram, mesmo quando eles parecem pequenos aos olhos do mundo. E por fim, o desfecho histórico da igreja de Laodiceia. Eu era rica, autossuficiente e orgulhosa. Possuía bancos, comércio, indústria têxtil e uma famosa escola médica. Julgava não precisar de nada. Mas Cristo me chamou de pobre, cega e nua. Hoje minhas ruínas encontram-se próxima a Denizli, na Turquia. Minhas riquezas desapareceram, meus mercados fecharam, meus edifícios se transformaram em pedras espalhadas pelo chão. Aprendi que prosperidade material não garante saúde espiritual. O que permanece não são os recursos, mas a fidelidade ao Senhor. Muito obrigado, igrejas. As 7 igrejas eram diferentes entre si. Elas possuíam virtudes diferentes, fragilidades diferentes e desafios diferentes. Mas todas tinham algo em comum. Todas foram examinadas por aquele que sonda mente e coração. Todas experimentaram o fofa. Elas foram examinadas por Cristo. Elas receberam uma palavra de Cristo. Elas foram chamadas para ouvir o Espírito. Ao olhar para as nossas igrejas, nós encontramos um espelho para a nossa vida, para a nossa realidade. Igreja local, será que abandonamos o primeiro amor, como a igreja de Éfeso? Será que você abandonou o primeiro amor, aquela paixão e a chama acesa do seu coração ao Evangelho? Será que permanecemos fiéis, como aconteceu com a igreja de Esmirna? Será que toleramos o erro, como a igreja de Pérgamo, e fazemos concessões, como aconteceu com a igreja de Tiatira? Nós estamos sendo complacentes com o pecado, com o erro, coniventes com as coisas do mundo? Será que temos a aparência sem ter uma realidade, como a igreja de Sardes? Será que perseveramos como a igreja de Filadélfia, que recebeu esses elogios da parte do Senhor? E será que nos tornamos mornos como a igreja de Laodiceia,
pela junção do rio da cidade que vinha, Hierápolis, e águas mornas, e de outra cidade. Não és frio, nem quente, és morno. Vomitar-te-ei da minha boca, é intragável. O grande desafio não é descobrir em qual dessas igrejas você e eu nos encaixamos, mas ouvir o que o Espírito está dizendo a você, ao seu coração hoje. O que é que precisa ser corrigido em sua vida? O que é que precisa ser corrigido e restaurado nessa igreja? O que precisa ser preservado? Que o Senhor encontre em você, encontre em mim, encontre em nós uma igreja fiel, uma igreja vigilante, uma igreja perseverante e uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero convidá-la a se colocar em pé. Esta canção, ela é uma oração. Fala da importância de você voltar ao início e encontrar com o Senhor Jesus, rever os seus valores. Faça dessa canção a sua oração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só as vozes nós vamos declarar: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
novamente, dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver. Pai, ouve esta oração desse meu irmão, minha irmã, que disseram: Senhor, acende essa chama no meu coração. Aquela chama que uma vez brilhou e talvez está apagada. Nós queremos te pedir perdão, porque às vezes temos sido complacentes, coniventes com o erro, com o mundo, com o pecado. Não temos nos posicionado e às vezes temos tolerado doutrinas estranhas entrando dentro do nosso meio. Temos dificuldade de aceitar disciplina e muitas outras coisas. Nos perdoe. Que nós possamos olhar de uma forma muito esperançosa para todas as muito grandes promessas que o Senhor tem para aqueles que são vencedores. Que o Senhor encontre nesta igreja uma igreja fiel, uma igreja perseverante, uma igreja que permanece na palavra, uma igreja humilde e que anda no teu caminho. E que seja assim com a vida de cada um de nós, que nesta noite se dispõe a ti. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.